dados fresquinhos sobre comportamento do consumidor no varejo alimentar e também no varejo farma. Foram divulgados aqui na NRF 2026 e falam não só do consumidor americano, mas também do consumidor brasileiro. Aqui ao meu lado está o Renan Pessin, ele é Country Manager da dunnhumby no Brasil e no Chile e vai falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto. Primeiramente, obrigada, Renan, por participar aqui da entrevista, enfim, falar com a gente aqui da Mercado e Consumo. Obrigado a vocês, um grande prazer estar aqui, a feira está maravilhosa, né? A gente tem aprendido muito com todos os palestrantes que têm falado e obviamente como você trouxe, né? Esse estudo, que é um estudo que a gente já faz há 8 anos, estão mais de 8 países, a gente está na 4ª edição no Brasil. E o grande bacana é que ele conta sobre a preferência do consumidor brasileiro. Então, quais são os varejistas preferidos do consumidor brasileiro sobre uma ótica de importância da proposta de valor desses varejistas, né? Então, pensa todo o trabalho que o varejista tem para comunicar essa proposta de valor. Então, a questão é como que os clientes estão vendo isso e se eles estão apreciando isso. Um dos fatores interessantes, né, que sai da pesquisa que a gente está lançando aqui no mercado americano, ele já é um indicador para analistas do mercado financeiro. Então, os preferidos que a gente tem visto são aqueles também que entregam melhores resultados nos últimos anos e que vão entregar mais para frente, porque tem uma consistência muito grande na questão de conexão emocional também com o cliente, né? Então eles esperam isso porque obviamente eles sabem que são as ações que provavelmente vão se manter crescendo para os próximos anos. Então é extremamente interessante e a gente conseguiu fazer isso também para o Brasil. Muito bom. E a dunnhumby é uma empresa que faz, enfim, uma série de pesquisas, como o Renan comentou, que acabam guiando aí, né, norteando um pouco as empresas na hora de tomar decisões. Quando a gente fala de varejo alimentar, essa pesquisa, e aí pegando o retrato do Brasil mesmo, né, fala dessa questão do online, do físico, né, por exemplo, fala de canais que o consumidor prefere, de acordo também com o nível de digitalização desse consumidor, né? O que você traz aí de insights pensando no varejo alimentar para o consumidor brasileiro? É muito interessante, porque como a gente fez a pesquisa pro Pharma, né, que a gente tinha falado, e também trazendo o alimentar, e no alimentar a gente conseguiu dividir o que é o supermercado convencional e o que é o cash and carry, né, o atacarejo. Ficou muito evidente na pesquisa que quando o consumidor ele vai para uma linha puramente digital, ou seja, ele faz a compra dele só digital, ele acaba comprando 3,5 categorias, mais ou menos. Quando ele vai para a loja física, ele acaba comprando mais, ele vai para 6 categorias, porque obviamente o ambiente influencia a sua compra, né? Você lembra de coisas, tem uma linha de impulso importante também. E quando a gente faz um comparativo com o atacarejo versus supermercado tradicional, a gente vê que quem compra no supermercado tradicional, ele é mais digitalizado. Então, 58% desses consumidores acabam comprando no mundo digital, ao passo que quando você olha para uma linha do atacarejo, esse número é bem menor. Então é interessante que faz sentido também, né? Você pega os grandes players brasileiros, eles ainda não estão digitalizados, então com e-commerces robustos ou apps de compras, né? Então isso também é um efeito aí de como que a gente tem operado no mercado brasileiro. Agora, o que a gente gosta muito dessa pesquisa é que ela fala um pouco do segredo, né, para você ser o varejista preferido dos brasileiros. Então, ela traz 3 grandes aí pilares, né, para você fortalecer. No caso do alimentar, extremamente evidente, toda a linha de preço, promoção e recompensa. Então, o consumidor espera ser recompensado e nesse pilar a gente viu em Pharma extremamente robusto, né? A Pharma tem feito muito bem essa parte de fidelidade, recompensa com os consumidores e essa relação do balcão também, né? Eles têm essa vantagem de poder se relacionar bem ali. Então, super bem, esse é o pilar número 1. O segundo que vem é a parte de sortimento, seguido por digitalização, operações e experiência, né? Então, não é que a experiência não seja importante, mas de todos, né, ele é o menos importante nessa equação. Agora, existe proposta de valor para todos os tipos de varejo, né? Você tem aí alguns que são extremamente fortes nessa parte de benefício, que a gente está falando de experiência, operações de digitalização, como um Zafari, está super bem lá, mas quando a gente olha, por exemplo, na régua de preço, promoção e recompensas, né, obviamente o Zafari tem uma percepção de preço menor, né? Então, enfim, tem caras como o Açaí, o Atacadão, né, o próprio Roldão, com uma percepção muito melhor de preço, o que faz totalmente sentido, né? Então, no final, você consegue ter proposta de valor para todos os consumidores, né, em diferentes ocasiões e missões de compra. Você precisa posicionar isso e ver como você consegue alavancar pelo menos a conexão emocional, né? Porque você pode ter propostas diferentes, mas a conexão emocional vai te blindar dessa concorrência forte que a gente tem visto, né, em todo o mercado brasileiro. E essa coisa da conexão emocional, né, que é um tema forte aqui na NRF, inclusive, né, nas palestras, enfim, de algum jeito se fala dessa necessidade de trazer o cliente para perto, né, não é só, aliás, não é só trazer, é manter, né, que também é muito difícil em tempos de muita concorrência.
Exatamente, a gente viu muito isso nas palestras, eles têm trazido esse efeito de comunicação, o consumidor está cansado de tanto impacto, de tanta comunicação o tempo todo. Então assim, como que a gente leva essa comunicação de uma forma mais simples, fácil e personalizada, né? Porque a gente não quer receber informações, por exemplo, de um produto que você não compra e fica lá insistindo para você comprar ele. Você não quer aquele, você gosta do outro, né? Então não é muito melhor quando o varejo te conhece, ele começa a te tratar, né, como uma pessoa próxima e fala o seu idioma, né, daquilo que você gosta, temas que você tem interesse, conteúdos que você tem interesse, né? Então pensando aqui próprio no Pharma, se eu tenho um interesse, né, uma necessidade ligada a uma doença crônica específica, como diabetes, por que não levar informações para eles, né, ou até indicações de como ele pode se cuidar, ou um lembrete, né, de recompra de um medicamento, né, ou quando você vai para o alimentar, você é uma pessoa que se preocupa com a saúde, né? Então, como você também trata o seu consumidor, levando para ele as inovações que existem nesse campo, né, da saúde e bem-estar. Então, tudo isso a gente tem visto nas pesquisas e é super importante seguir avançando. Eu vou ainda fazer uma conexão com essa conexão emocional, porque na pesquisa o que a gente fala para entender essa conexão emocional, são perguntas como: você ficaria triste se esse varejista fechasse? Você indicaria esse varejo, né, para amigos e familiares, né? Então tem uma série de perguntas que conectam isso e a gente consegue fazer um score para cada um dos varejistas. Isso tudo já está público, né? Então quem tiver interesse, quiser saber mais também, a gente pode adicionar o link, a nossa entrevista aqui para vocês darem uma olhada. E o que a Dunhill tem feito também que tem sido muito bacana, né? E hoje a gente estava aqui cheio, né, no nosso stand, com muita gente escutando sobre o resultado dessa pesquisa, é oferecer também uma reunião, né, um bate-papo pessoal, olhando para o seu varejo, né, para a sua marca, como ela tem se posicionado nessa pesquisa e por quê. Muito bom, é isso, né? Informações valiosas para saber o que colocar em prática, o que não colocar em prática, o que quem está se saindo bem está fazendo, né? Não deixa de ser uma referência importante aí. A gente falou aqui com o Renan Pessin, ele que é Country Manager para Brasil e Chile da Dunhill. Super obrigada, Renan, e bom restinho aí de NRF. Obrigado a vocês, parabéns aí para o Mercado Consumo, tem feito um trabalho excepcional aqui na feira. Muito orgulho de estar aqui com vocês hoje. Obrigado. E a gente continua com mais insights como esses. A gente vai colocar à disposição o link da pesquisa da Dunhill sobre o Brasil para vocês, enfim, mergulharem um pouco mais aí no detalhamento e continue acompanhando a cobertura de mercado e consumo na NRF 2026.